Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lácio Rafael Santos, faço curso de licenciatura em computação, sou do Polo de Araxá e nesta aula de hoje vamos falar a diferença entre o estudo presencial e o estudo na modalidade em EAD. Essa matéria é sobre a introdução à EAD do professor Whindersson Júnior do Carmo. Não sei se todos sabem, mas a introdução à educação à distância, a gente tem algumas leis que estão paradas, que é o Decreto 5.622 de 2005, que revoga o Decreto 2.494/98 e que regulamenta o artigo 80 da Lei 9.394/96 LDB. Você sabe o que é realmente a educação à distância? Nada mais é com a modalidade educacional, no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios tecnológicos de informação e comunicação entre estudantes, professores e tutores, desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Você sabe onde acontece e como acontece o ensino e educação à distância, mais conhecido como AD? Pois então, ela acontece em um ambiente virtual de ensino e aprendizagem, mais conhecido como AVA. Isso fala em uma sala virtual, sendo nela onde você encontra com seus professores, tutores, coordenadores, supervisores e colegas de sala. Para nós, alunos, temos as nossas responsabilidades referentes ao ensino e educação à distância, que deve ser uma tarefa levada muito a sério e de muita responsabilidade por nós, pois devemos ter um planejamento de estudo, tempo para a execução de suas atividades propostas pelos professores, coordenadores e tutores. Vocês conhecem as nossas plataformas de estudo no ensino e educação à distância? Aqui no IEF, a gente utiliza a plataforma Moodle. E a seguir vamos falar um pouquinho mais sobre cada passo que utilizamos no Moodle aqui na instituição. Vocês conhecem as ferramentas utilizadas na plataforma Moodle? Vamos conhecer aqui o passo a passo de algumas das ferramentas. Utilizamos os chats, os fóruns, os quizzes, questões de verdadeiro ou falso, questões objetivas, questões dissertativas e etc. Como já foi falado, nessa plataforma podemos trabalhar com várias ferramentas, que nos proporcionará um estudo mais sério, dinâmico e interativo. Nessa plataforma podemos participar de atividades síncronas e assíncronas. Vamos conhecer algumas delas? Vocês conhecem o chat utilizado na plataforma Moodle? Neste chat podemos compartilhar nossas ideias e logo a seguir conhecer também as ideias de nossos colegas, coordenadores, professores, tutores, permitindo assim a interação em tempo real e instantâneo. Aqui está um modelo de chat, Moodle, um exemplo. Aqui o professor pode conversar com o aluno e vice-versa. Vocês conhecem os fóruns utilizados nas plataformas do Moodle? Neste fórum, como todos podem ver aqui, podemos compartilhar nossas opiniões sobre determinados assuntos do curso, como já são essas atividades assíncronas, sendo a interação de acordo com o tempo de cada participante, sendo desconectada de tempo e espaço, podendo ter a interação entre participantes em qualquer horário do dia que o aluno esteja disponível para a realização da mesma dentro de um período pré-determinado. Aqui, como todos podem ver, tem os tópicos dentro do fórum e cada um entra dentro de tópicos que dão as suas devidas observações e opiniões e ficam ali registradas para o professor posteriormente avaliar estas observações que os alunos fizeram nos seus devidos fóruns. Vocês sabem como é realizado o seu ambiente de estudo virtual? Nesta plataforma, os professores elaboram os conteúdos, acompanham e operacionalizam as disciplinas, interagindo com o aluno. O tutor insere os conteúdos no AVA e o tutor também está com o aluno nas aulas presenciais.
Nesse aula você tem acesso a todos os materiais e atividades disponibilizados para você adquirir conhecimento para o andamento do curso e realização de atividades avaliativas, fórum ou das mais variadas possíveis, como já foi falado, como quiz, questões dissertativas, argumentativas e etc. Além dos fóruns e chats, você sabia que temos outras formas de interação entre professores, alunos, tutores e coordenadores? São eles os quiz, os vídeos, os fóruns, os glossários, o chat, as produções textuais e os estudos de caso que podemos trabalhar nessas plataformas virtuais. Agora vamos falar um pouco mais sobre quais são os desafios do ensino à distância, que é a disciplina do aluno, que o aluno tem que saber um pouco mais sobre cada disciplina e também ele tem que se autodisciplinar para fazer suas atividades dentro de um período pré-determinado. A organização, ele tem que planejar o seu dia a dia, organizar as suas atividades e entregar dentro do tempo. E também a motivação, pois sem motivação o aluno desiste o quanto antes do estudo à distância. A autonomia, que ele vai ter que se auto-estudar e também vai ter que ter uma autonomia maior sobre os seus materiais de estudo. E também, juntando isso tudo, o aluno tem também que ter a curiosidade e o hábito de leitura para aprender mais e tirar suas dúvidas com os professores, tutores ou coordenadores. Vamos falar aqui alguns pontos essenciais do ensino em educação à distância. O aluno deverá dedicar um tempo regular para a execução da atividade, ele deverá sempre acessar o AVA, realizar todas as atividades propostas dentro do período pré-determinado, não deixar as atividades para a última hora, atentar-se a datas das atividades, estar sempre em contato com o seu tutor, explorar ao máximo o AVA, que é um ambiente de estudo virtual, assistir os vídeos propostos ou outros de seu interesse, aprofundar-se, pesquisar-se e estudar mais e tirar suas dúvidas com seus professores e tutores. Agora vamos falar sobre aulas presenciais ou atualmente utilizado sistema híbrido. Vamos lá? Vocês sabem como montar uma aula presencial? No slide a seguir, vamos dar um passo a passo como montar uma aula presencial de forma perfeita. Aqui estão algumas etapas para a gente montar uma aula presencial de forma perfeita, sendo que a primeira de todas é a indicação de tópicos sobre o que vai ser falado na aula, ordenação cronológica dos tópicos, sobre a forma como iremos tratar a nossa aula, explicar de formas mais simples a aula para os alunos, contextualizar a aula na prática e fazer a interdisciplinaridade da aula com outras matérias, ou seja, vamos fazer uma ligação da matéria de física com a matéria de matemática, história com geografia e etc. Uma elaboração dos exercícios e uma previsão do tempo que iremos gastar na aula, por exemplo. Chegamos ao fim a mais uma aula de introdução à EAD. Espero que todos tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, o nosso chat está aí à disposição. E até a próxima aula e o meu muito obrigado.